Boa noite para todo mundo que está entrando. É Boa noite, muito bom ter pessoal. todos vocês aqui novamente. Muito bom de novo ter a possibilidade de fazer essa live com o Gui. Guilherme, um grande parceiro, um grande amigo, pessoa maravilhosa. E a gente vai falar de um tema super relevante, principalmente para o pessoal, principalmente o brasileiro pensa muito nisso, né? É um tema que o brasileiro fala Muito muito, comum. né? A Está necessidade muito em de... alta agora. Estou ouvindo Exato. bastante Se falar não disso. é só a necessidade de fazer estudar fora, não poder estudar fora, mas de repente a possibilidade de fazer uma carreira internacional, né? Então, o tema de hoje, a gente lançou ao longo da semana várias enquetes, e a gente teve um monte de perguntas, inclusive, que a gente vai respondendo ao longo desse bate-papo. Então, assim, o Gui tem muita informação para trazer, para falar sobre carreira internacional. Acho que é o mais interessante, assim, muita gente quer saber como fazer para seguir uma carreira internacional, né? Então, eu queria que você contasse para a gente como que foi essa mudança sua aí para a Suíça, como é que foi esse convite, se foi uma coisa que partiu de você, porque eu sei que a Nestlé tem essa flexibilidade, não são todas as empresas que fazem isso. Então, eu queria que você contasse para a gente aí de como é que foi esse teu processo aí para seguir carreira internacional. E boa noite para todo mundo que está entrando. Claro. Boa noite, Mari. Boa noite, pessoal que está entrando aí assistindo a gente. Muito obrigado também pelo convite, poder estar aqui com você de novo, falando um tema super gostoso. Acho que tem muita gente interessada. Eu estou aqui fora, estou vendo como esse assunto, né, está em pauta. Muita gente tem, acho que muita gente sempre teve vontade, mas quando as coisas também vão não tão bem no Brasil, Uhum. né, eu acho Sim. que aumenta um pouco essa vontade. Mas tá bom, respondendo a sua primeira pergunta, então, como que aconteceu comigo? Eu participei de um processo seletivo. Uhum. Então, sim, na Nestlé, a gente tem plano de carreira, tem plano de carreira internacional, tem plano de carreira e sucessão, então isso já faz parte da cultura da Nestlé, mas no meu caso, especificamente, eu participei de um processo seletivo. Eu acho que Uhum. as pessoas têm que acreditar nesse processo. Eu, como recrutador, como pessoa que trabalha na área em recrutamento e seleção, posso afirmar que funciona. Então, tem muitos processos que dão certo. Às vezes, um processo específico pode não dar, em outros casos, sim, pode dar certo. Então, no meu caso, eu me apliquei a uma posição que teve aqui no centro 4 anos atrás, um pouquinho Uhum. mais. Fui selecionado e estou aqui desde 2016, aqui na Suíça. Legal, maravilha. Eu acho que é interessante isso, porque tem empresas como a Nestlé que proporcionam essa movimentação. O que acho que a maioria das pessoas está acostumada é receber expatriados, ao invés de enviar expatriados para fora, né? Então, acho que é bem relevante isso. Eu queria que você contasse para a gente quais os benefícios que você vê para uma carreira internacional. Em termos de benefícios, assim, o que que eu vejo, né? Acho que a gente aprende muito Uhum. numa oportunidade fora. Acho que é muito rico para mim, está sendo um aprendizado muito condensado. Talvez em 2, 3 anos equivaleria a muitos anos de carreira no Brasil, na minha experiência. Mas por que isso, né? Acho que você começa a aprender qual o significado do trabalho dentro da sua vida, como você se relaciona com o Sim. trabalho. Então, aqui na Europa, a relação com o trabalho é outra, né? As pessoas, elas querem trabalhar, tem uma importância, mas elas buscam qualidade de vida, ter uma Uhum. harmonia entre trabalho, lazer. Então, as pessoas têm bem claro o que é o trabalho para elas. Então, acho que tem uma divisão muito clara. Nos Estados Unidos já não é bem assim. Acho que as pessoas trabalham mais tempo, mais horas, jornadas mais longas, e isso acaba se misturando. Então, acho que cada cultura vai oferecer algo diferente. Como é que o país recebe as pessoas que vêm de outro país? Eu vou te dar duas perspectivas, né? Uma de quem vive aqui na Suíça e outra enfim, com quem trabalho com pessoas hoje do mundo todo. A minha visão é o seguinte: essa bolha de expatriados vai existir em qualquer lugar que você for. Até em São Paulo, que a gente pode não Sim. ver, mas eles vão se reunir, eles vão estar dentro de uma bolha de pessoas que falam ali, que querem sair e falar a língua deles. Às vezes a gente sai aqui com brasileiro porque a gente não quer falar inglês, a gente não quer falar francês, a gente quer Não falar, aguenta. ouvir português.
Então, eu falei, Aham, nossa, hoje é um dia que eu quero ouvir português, quero, aham, né, não quero pensar em outra língua. Então, sim. essa bolha de estrangeiros expatriados sempre vai existir em qualquer lugar. A Suíça, ela me chocou um pouco, porque eu fui muito bem recebido. O que eu conhecia do país é um país muito mais rígido, né? Uma educação muito mais rígida, as pessoas são muito mais sérias. Uhum, Eu estava pensando assim, nossa, vou encontrar um monte de pessoas mais chatas, mais coxinhas, né? Como que vai ser isso com brasileiro? Eu sim. ouvia falar que não pode fazer barulho, que, enfim, eu vi tantos mitos, né? Alguns se confirmaram, de fato, é muito mais silencioso aqui, as pessoas são mais reservadas. O suíço é mais difícil de fazer amizade, Uhum, mas eu fui bem recebido. No tá. geral, as pessoas gostam de brasileiros. Acho que Uhum, essa visão do brasileiro é mais nossa, de brasileiros tá, mesmo. Eu sim. acho que eles têm a visão de estrangeiro, não sabe muito o Uhum, que esperar, mas eles todos têm uma visão que somos receptivos, que somos pessoas bem-humoradas, para cima. Então, fui legal. muito bem recebido. Sim. Legal. Eu vou fazer mais uma pergunta e aí eu já peço para você emendar de como a pessoa pode se preparar para processos seletivos internacionais, tá? Eu vou fazer a pergunta primeiro, aí eu acho que é pertinente você já emendar com esse roteiro. Que tipo de preparação é necessária antes de embarcar para um step fora do país? Tipo de preparação, assim, eu vou te falar o que que a gente passou. Nós tivemos um curso de cultura, aprender um pouquinho sobre a cultura internacional, cultura da Suíça. Foi bacana? Foi. Válido, super, aprendi bastante coisa. Quando a gente chega aqui é outra história. A prática é realmente muito diferente. Então, eu não sei se tem muito como se preparar. Eu Tá. acho que o que você puder buscar de referência, aprender sobre a cultura, como a gente aprende a cultura de um outro local? Que forma? Filme, música, livro. Uhum. Então, assim, esses recursos estão todos acessíveis. Pesquisa no Sim. YouTube, não coisas de turista Hoje é contando como é fácil de bonito acessar tudo. Genebra. Não, é fácil de acessar tudo, mas pesquisa um filme que é Aham, desse país, tenta entender um pouco, documentário ajuda, sim. se você realmente quer se preparar. Se não, abre o coração e chegando, busca ajuda, busca ter um apoio. O que foi importante para mim na minha transferência? Eu fiz o processo de coaching. Então, Legal. eu tenho uma profissional, uma coach, que me ajudou, me apoiou nesse início de Aham, processo. Ela é de São Paulo, então a gente fez algumas sessões. Foi muito legal. Eu me desenvolvi muito, legal. não por causa do coach, mas nesse processo eu me desenvolvi bastante. Eu cheguei a ser promovido aqui depois. Então, eu vim Uhum, para uma posição de projetos. legal. O meu gestor saiu da empresa, foi para outra organização, fui promovido para o lugar dele para assumir esse projeto globalmente. Então, Aham, depois desse processo de me sentir seguro, mas dá insegurança, dá medo ter que chegar lá e apresentar para um monte de gringos que falam que a língua deles natural é inglês, e eu aham. chegando lá com meu inglês É um inglês diferente. macarrônico, né? Falei, nossa, e agora? Como vai ser? Tendo que apresentar, e se eu falar uma palavra errada? Então dá 1 milhão de medos, né? Eu não sei se existem ainda, mas já existiam lá atrás sites com oportunidades lá fora, específicos para trabalhar fora do país. Você tem alguma indicação, alguma referência, além de LinkedIn? Porque LinkedIn, de fato, hoje virou um grande job site em que as pessoas se aplicam e, assim, são milhares de candidaturas. Até chegar no teu currículo, a triagem ela é bem exaustiva e quem faz essa triagem acaba vendo os primeiros 50, vai, diria. Dos Mari, mil que se candidataram. Então, assim, dos 2 mil, né? Deixa eu te literalmente. contar uma coisa. A gente estava observando essa semana retrasada os números de quais são as principais fontes de talentos para nós na Nestlé. Aham. A fonte número um, com quem mais a gente fecha vaga, de melhor qualidade e as pessoas com mais tempo, sabe qual é? Qual? Nosso site de carreiras. Hum. Dica dos anos 90, é válida até hoje, tá? As Aham. pessoas não têm o costume de acessar, mas se você tem uma empresa que você sonha em trabalhar, faça lá a lista dessas 3 empresas e entra no site de carreiras delas. Elas têm vagas. Geralmente, as empresas que estão um pouquinho mais adiantadas
elas oferecem a possibilidade de você criar um job alert para receber uma notificação quando abrir uma Uhum. oportunidade. Sim, tem sites, tem alguns job boards internacionais que você pode usar, tem job boards que a gente usa globalmente, Indeed é outro além de LinkedIn, então tem vários. Mas eu acho que o que é mais relevante ainda é o site de carreiras de cada organização. Uhum, legal. Deixa eu te perguntar outra coisa, aproveitando aí, você falou desses desafios, diploma e tal. Algumas empresas, eu trabalhei muito tempo mandando pessoas aqui do Brasil para fazer MBA no exterior. Aí era para estudar, não era para trabalhar, mas era para estudar. Aí você precisava ter uma carta de recomendação, você falou eu precisava ter uma carta de recomendação, na época eu estava no Unibanco, então o banco tinha que dar uma carta de recomendação para a pessoa fazer o curso lá fora, para ela se aplicar e ela escolhia a universidade, então INSEAD na França, você tinha as possibilidades lá. Uma pergunta, e outra coisa que precisava também, nota de GMAT e nota de TOEFL, para poder fazer essa mudança. Hoje, uma pessoa que quer fazer uma carreira internacional, ela precisa apresentar algum diploma ou alguma proficiência no idioma inglês para conseguir isso? Você acha que isso, ou a pessoa, se ela tiver vontade, for mais segura, sabe? Conseguir se colocar e conseguir falar assim, eu me garanto, eu quero aprender. Ela também tem espaço. Essa é a minha pergunta, porque tem muita gente que acaba indo, não tem o idioma, fala, eu vou aprender lá, ou então é gente que está dentro da empresa, não conseguiu estudar, não tem fluência no idioma, mas quer participar de um processo internacional. Como é que tipo de dica você dá para essa pessoa? Como é que funciona isso geralmente? Bom, tem algumas coisas aí que você colocou, né? Primeiro, falar sobre necessidade de ter o certificado lá da língua, do idioma. Sim. Não, no geral, não vejo necessidade. Para estudar, com certeza. Uhum. Para fazer um curso, um MBA, um mestrado, vai ser necessário. Para Sim. trabalhar, depende. No geral, as posições administrativas com as quais eu lido e eu via, né, em que acompanhei por aqui, não tem Uhum. essa necessidade, não é pedido. Agora, a gente, por exemplo, depende muito do país. Aqui na Suíça, para garantir a integração, os cônjuges estão sendo obrigados a passar no nível mínimo, acho que B1 ou B2 de francês. Tá. Eu quero saber como é que é a receptividade do país em relação a casal homoafetivo. Eu sei que também depende muito de cada país, né? Não sei se você quer colocar isso alguma coisa também relacionada a isso, ou a Eu gente acho que pode aqui ir para os na desafios da mudança, que também e é um desafios da grande. mudança. Vamos falar, a gente emenda os dois. Acho que Tá. assim, aqui na Suíça, eu achei tranquilo. É um país ainda que precisa evoluir bastante, tá? É um país. É engraçado falar que a Suíça tem que evoluir. Tem. Apesar de ter lá, tá no segundo país em IDH, Índice de Desenvolvimento Humano no mundo, Uhum. quando a gente fala de políticas de inclusão, quando a gente fala de direitos iguais entre os gêneros, a gente ainda está atrás. Então, ainda não tem tantas mulheres em cargos de liderança como deveriam aqui na Uhum. Suíça. Então, ainda tem bastante espaço para evoluir. Em relação a casais homoafetivos, Mário, assim, eu acho que o suíço é muito respeitoso. Uhum. Então, ele é discreto também, no geral, né? O Sim. suíço, né, é uma pessoa discreta. Então, o que a gente tem de contato com os vizinhos são todos muito agradáveis com a gente. Vão falar bonjour quando vê a Uhum. gente passeando com o cachorro. São pessoas muito receptivas. Sim. A gente não vê tantos casos de homofobia. Então, acho que a receptividade é muito boa. Ainda tem que evoluir um pouquinho na legislação. Está havendo um movimento nesse sentido, mas o suíço como um todo é muito receptivo. Legal. Gui, vamos falar de uma coisa que ela acaba sendo super importante, que é a questão do desafio da mudança, né? Como é que a pessoa pode fazer para acelerar a adaptação dela? Eu acho que seria legal você, já emendando numa outra pergunta também, dos desafios, né? Os desafios da carreira internacional, né? Então, ao mesmo tempo que você tem a necessidade de adaptação, você tem os desafios, e aí seria interessante se você citasse se você teve algum desafio e como é que você superou isso, ou se você tem dicas para superar essa questão de família versus
trabalho, porque é o que você falou, às vezes você tem só você fala de inglês o dia inteiro, você chega em casa, você quer falar português, a pessoa que está lá não quer, ela quer saber o que você fez, ela quer praticar. Nossa, você falou de desafios, tem tantos, estou pensando quais escolher. Acho que o primeiro ano foi difícil para mim, a adaptação. Eu não gostava do ambiente quando eu cheguei, eu achei tudo muito silencioso. Eu lembro até que eu escrevia coisas, me ajudou bastante, tá? A anotar, Uhum. escrever coisas que eu estava vivendo, estava sentindo ali. E eu lembro assim, nossa, saudades dos meus amigos do Brasil, saudade daquelas pessoas que eu trabalhava, que ia tomar café. A gente gosta de tomar café, de falar, de rir durante o trabalho. E lá, imagina, eu cheguei, estava lá, né, naquele escritório, frio, aquela coisa fechada, ninguém faz barulho nenhum, sabe? Aquela coisa super séria, assim, todo mundo engravatado. Eu falei, nossa, Nossa. eu senti mal. E assim, tem umas coisas esquisitas aqui de cultura, né? Aqui na sede da Nestlé, na Suíça, as Uhum. pessoas são muito políticas. Então elas têm um horário de fazer a politicagem, que é o almoço. Olha que engraçado, ninguém almoça com ninguém de forma espontânea. Eu quero Nossa. almoçar com você, Mariana, eu tenho que enviar um convite para você uma semana antes, olha a sua agenda, Gente. podemos almoçar no dia tal. E é a cultura da empresa. Então eu cheguei lá na porta do restaurante e eu vi várias pessoas paradas em pé esperando os seus compromissos de almoço. Gente, você vai ter, Então eu eu aqui no Brasil, você tem até ingestão para ficar fazendo linha com as pessoas. Você gosta de almoçar no momento é que você tem para isso, relaxar, né? é isso. Eu quero sair, descontrair, mas não. Aí você tem que almoçar, aí você tem que planejar que, olha, eu não falei com esse diretor nos últimos três Nossa. meses, então aqui eu vou falar e anotar. Então fazer esse planejamento de carreira e pensar dessa forma, para mim foi muito Uhum. exaustivo. Falar inglês o dia todo foi muito exaustivo. Eu tive um grupo, eram eu, uma portuguesa e uma peruana, ficamos muito próximos no Uhum. primeiro ano. A gente fazia, a gente não, a gente tentou resistir a essa cultura. A gente Uhum. fazia o almuerzo de los fuertes. Então os três Legal. fazíamos o almoço para a gente reclamar dessa cultura, e, enfim, Gente. tentar Uhum. espairecer um pouco, né? Uhum. Mas foi muito engraçado. Então, acho que a gente se ajudou dessa forma. Então, assim, dificuldade com essas culturas, esses costumes, coisas diferentes. Eu estava lembrando, quando eu cheguei, bom, os primeiros 2 anos eu tinha uma equipe grande, tinha 8 pessoas, Uhum. 3 eram americanos, e eu não estava acostumado, é como, né, poxa, não estou acostumado a ter equipe, né, equipe estrangeira, todo mundo, tinha ninguém brasileiro na minha equipe, então como que é o trato, como Uhum. que é a comunicação, quão pessoal, quão impessoal, Sim. né? Então, tudo isso eu fui aprendendo, e assim, teve reunião de eu falar, fazer uma piada, uma coisa, que depois ele falou, olha, isso não foi engraçado. Uhum. Então, assim, são desafios, são coisas pertinentes ao trabalho, Sim. fazem parte. Nossa, tem um monte de pergunta ainda. A gente está acabando, praticamente. A gente vai fazer mais lives, viu, gente? A gente se comprometeu com vocês que a gente vai se reunir pelo menos uma vez no mês para a gente poder fazer assuntos super importantes. Tem muitas perguntas aqui, eu vou pedir para vocês mandarem. A gente vai dar um jeito de responder para todo mundo. A live vai ficar no IGTV para quem não conseguiu assistir, para quem quer compartilhar e pedir para outra pessoa entrar e assistir, ela vai estar lá disponível. Eu acho que assim foi super rico, super enriquecedor, é muito interessante isso que você traz. A gente percebe um pouco quando você faz processos seletivos para fora, o que já tem também um grande desafio aí. A gente trabalha bastante na América Latina, então a gente sabe que tem uma diferença grande a gente fala com gente que está na Espanha, com gente que está na Colômbia, com gente na Argentina, e você tem. A cultura é multicultural e você tem que adaptar o espanhol para todo mundo conseguir te entender. Então, imagina morando no país, como é que a gente desenvolve isso. Mas queria muito te agradecer demais. É muito bom fazer essa live com você, muito bom ter você como parceiro. E a Obrigado gente você volta com pelo outros convite, temas aí. Vou te super mandar todas as interessante, muito perguntas aqui. Vou ver relevante. se eu consigo printar isso aqui, porque tem várias.
Como é que brasileiro é recebido por colega de trabalho e vizinho? Nossa, são várias perguntas aqui. Eu acho que cabe até mais uma discussão sobre todas essas Sim, perguntas. Tem tanta coisa interessante para contar, né? tem mesmo. Eu acho que tem muita coisa. Agora, com essa pergunta já me veio várias histórias aqui, mas a gente Você tem 1 minuto e promete fazer. 20. Você tem 1 minuto e 20 para finalizar. Eu já vou agradecer todo mundo. Beijo, boa noite, bom final de semana para todos. Até a próxima. Eu vou deixar o Gui finalizar com esse 1 minuto e 10 instantes. 1 minuto e 10, beleza. Olha, responder essa última pergunta que você falou, como brasileiro é recebido, no trabalho foi recebido muito bem, pessoas, eu acho que admiram nossa forma de trabalhar, a gente tem um mindset de procurar solução, em vez de só encontrar problema, a gente não reclama tanto quanto o europeu, a gente é menos rabugento que outras nacionalidades, então eu acho que muito bem. Por outros brasileiros, talvez não tanto, tá? Acho que o desafio aí é pensar no trabalho com brasileiros. Eu trabalho com brasileiros muito queridos, que eu gosto, mas eu percebo que nós trazemos bias, né? Nossos preconceitos, visões de como é o brasileiro. Então eu sinto um pouco isso, até em reuniões, calls que eu tenho, mas bem recebido no geral. Mari, obrigado pelo convite, adorei essa conversa, bate-papo gostoso, acho muito relevante os temas que a gente falou.